Obrigado. Isso. Aqui. Aqui é para frente e aqui é para trás. É o contrário. Tá, então aqui eu vou seguindo, né? Isso. Tá bom. Pessoal, boa noite. Obrigado, Mônica, pelo convite e aos irmãos da casa pela oportunidade de servir. Espero não atrapalhar aquilo que foi planejado pela espiritualidade, e sim permitir que se flua aquilo tudo que se esperava para essa palestra em termos de mensagem para todos nós. A gente é instrumento, e como instrumento, a gente se coloca com o coração cheio de amor, na esperança do que o pouco que nós falamos possa contribuir um pouquinho na transformação que seja de 1, de 2, de 3 e assim por diante. Bom, a palestra preparada fala sobre missões, missão, mas com um foco importante que nós possamos, diante da colocação, refletir sobre esse foco. Qual é a nossa missão? E o pano de fundo para o qual vamos utilizar e colocar as mensagens se remete ao Velho Testamento. Então, missão, Deus está te preparando. Muito de nós, ao fazer as orações, pede ao Pai sabedoria. Pai, dê-me sabedoria. Muitos de nós não sabem o que vem por trás de um pedido desse. A Bíblia é composta de duas grandes partes, Velho e Novo Testamento. E o pano de fundo, como foi dito, está no Velho Testamento, aonde estão os livros sobre a criação e a formação do povo de Israel, e em particular em Gênesis. A gente pega o exemplo que aqui está, porque essa parte também é muito rica de bons exemplos, que vale para os dias de hoje. A história que é contada na árvore genealógica, ela está situada aqui abaixo de Isaac, mas que começa na origem, lá em Adão. Passa por Abraão. Abraão é aquele mensageiro responsável pelo acordo com Deus, com o mundo inteiro. O mensageiro que tinha como objetivo criar e dar vazão para o povo que vem na sequência, que somos nós. Mas antes de nós, nessa árvore genealógica que passa por Isaac, Jacó, casado com Raquel, tem um filho chamado José. Esse povo que desce e que começa nessa ramificação a partir de Abraão, Isaac, Jacó e José, dá origem aos israelitas. E os outros que saem de lá, do outro filho de Abraão, Ismael, aos ismaelitas. Nós lembramos que o povo que fica preso no Egito é o povo israelita. E o povo ismaelita, que normalmente, nessa época, convivia com os egípcios naturalmente, mas escravizavam então os israelitas. Jacó tem duas mulheres, Leia e Raquel, um único amor, Raquel. Desse amor nasce José. Esse menino, José, era tratado, adulado, bajulado e tudo de melhor ia para ele. Por quê? Porque Jacó, o pai, fluía em cima desse menino todo o amor que ele tinha por Raquel, que morreu. Ela morreu e essa intensidade aumenta em cima de José. Só que José não é o filho caçula, é quase o filho caçula. No entanto, outros irmãos, muitos mais velhos,
presenciavam essa grande diferença de tratamento do pai, que tinha um absurdo amor por José. Uma família em crise. Esses irmãos mais velhos, oriundos do casal Jacó e Leia, os outros irmãos não entendiam essa diferença. E essa família fomentava a crise. Esses irmãos fomentavam um ódio muito grande no coração por esse menino José, por conta dessa diferença. Para as trevas, era importante que essa família pudesse ser dissolvida. Por quê? Porque na árvore genealógica, quem que nasce em gerações um pouco à frente? Jesus. Então, uma família em crise, mas uma família que faz parte da Sagrada Escritura e que deveria estar sendo preparada para a chegada nas gerações posteriores de Jesus. E esse menino que era adulado, tudo de melhor ia para ele, as melhores vestes, as mais coloridas, as mais bonitas. Esse menino começou a despontar uma habilidade que era um sonho. Um desses sonhos, o primeiro, relatado em Gênesis, ele se vê como um feixe ereto no meio e ao seu redor 11 outros feixes se curvando. E sai correndo contar para os irmãos. Olha o sonho que eu tive. Eu estava no meio como um feixe de trigo, em pé, ereto, e os 11 ao redor se curvando. E os 11 irmãos disseram assim, então quer dizer que nós vamos ser reinado por você? Nos submeter a você? É isso que você está querendo dizer? E ele, na ingenuidade, o menino tratado com muito amor, não tinha discernimento, entendimento do que ele estava provocando. Esse ódio que é alimentado por conta dessa diferença tratada por meio de Jacó ao seu filho, que só aumentava, não chegava até esse menino, ele não percebia. E esses irmãos não conseguiam tratar José de uma outra forma, senão com o coração endurecido e com uma carga muito pesada negativa. Não havia gentileza para com José pelos seus irmãos. E a coisa piora um pouco mais quando de repente vem a gota d'água, o segundo sonho. José reúne os irmãos e vai contar o segundo sonho. Olha, eu vejo no meu sonho o sol e a lua e 11 estrelas debaixo da lua. Aí ele já envolve o pai e a mãe, que estariam então submetidos pelo sonho ao reinado de José, segundo a interpretação deles. E os irmãos passam então a transbordar aquilo que era intenso, o ódio por esse menino, o medo do que vai acontecer com esse menino, com esse irmão. E aí é a gota d'água. Começa o início das provas de José. E aqui eu peço para que vocês observem o seguinte. Se coloquem no lugar de José. Enquanto a gente vai contando, nós vamos destacando algumas coisas que são extremamente relevantes. E nós vamos nos colocando no lugar de José. E nós vamos analisando o quanto nós sucumbimos no meio do caminho. E quanto José continuou. E o quanto ele suportou. O pai, Jacó, pede para José para que ele vá para Siquém, ver os seus irmãos e lhe informar como estão os seus irmãos com o rebanho. E lhe trazer notícias. Vá, José, vá até Siquém. Eles estavam perto de Hebrom,
Ele saiu dali, José, e ao chegar próximo de Siquém, ele se perde. E as pessoas de lá, ele pergunta se haviam visto os irmãos. Sim, vimos, e eles foram um pouquinho mais para frente, estão lá em Dotã. José vai até lá. Foi na missão pedida pelo pai, na ingenuidade, foi. Chegou próximo dos irmãos, os irmãos o avistaram de longe. E ao avistá-lo, começaram a elaborar um plano, na verdade, colocar em prática um plano que já vinha sendo fomentado no coração desses irmãos. Nós vamos pegar José, sequestrar José, matar José e sumir com o corpo de José. Este sonhador que ele pensa quem ele é. Então os irmãos já, ele chegando próximo José, já tinham tudo mais ou menos armado. E Rubem, o irmão, Rubem, vendo essa situação, pede para os irmãos, não vamos tirar a vida de José, não vamos fazer isso, não vamos matá-lo, vamos colocá-lo no poço. Rubem tinha a intenção de voltar e pegar e levar para Jacó, o pai, depois José, que os irmãos saíssem de lá. Ele conseguiu convencer os irmãos, e os irmãos então, ao invés de matá-lo, arrancaram-lhe a túnica, as suas vestes. Disseram assim, nós colocamos ele no poço, deixamos aí, abatemos um animal, passamos nas vestes de José e falamos para o pai Jacó que José foi devorado por uma fera. Começa então o suplício de José. Esses irmãos, quando o pegam para jogar no poço, judiam de José. José não entende o que está acontecendo. Uma traição dessa, articulada e montada pelos próprios irmãos. Um moleque de 17 anos, que só conheceu a bajulação do pai Jacó, que sempre foi tratado com absurdo amor pelo pai, que o deixava imune do ódio dos irmãos, porque ele não percebia. Esse menino passou a ser judiado pelos irmãos, com um sentimento profundo de traição, da mais pesada traição, experimentando então, nesse início de vida dele, os mais pesados castigos que a vida poderia lhe dar. José então vai para o fundo do poço. Embora ele esteja de roupinha aí nos desenhos, mas ele já estava sem roupa, que a roupa tinha sido coletada para ser passado no sangue e entregue ao pai Jacó. José é preso e colocado nesse poço escuro, no meio do deserto, cheio de pontas de raiz, e Deus sabe mais o que de sujeira tinha dentro daquele poço. Isolado, desprovido de tudo, do amor do Pai, sem referência. Agora jogado no fundo do poço. Quantas vezes nós não nos deparamos com o fundo do poço? Quantas vezes nós, por uma informação, um diagnóstico que é grave, nós sentimos o fundo do poço. Ao nos deparar por uma situação que nunca nos deparamos e de repente a vida nos presenteia com uma circunstância que nem imaginávamos que éramos capazes de passar. Eu poderia aqui relatar algumas das que presenciei, mas eu vou contar uma só rapidinho. Eu sempre ia, desde moleque, numa autoelétrica, antes, jogava bola com esse rapaz. Eu ia nessa autoelétrica depois que comecei a dirigir, né? Já jogava bola com ele desde os 15 anos, no clube. Sempre gostava muito dele, porque ele sempre foi muito dócil, e era daquele que jogava bola e não brigava com ninguém, e eu sempre estava perto dele, e ele é muito mais velho do que eu. E
Aí a gente tira a carta, vai dirigir, etc. E dava algum tipo de problema, eu ia lá. E a família dele morava nessa autoelétrica, num sobrado, a oficina embaixo. Vocês devem conhecer. Um belo dia, recentemente, um tempo atrás, eu fui lá, a família toda, a mulher sempre ficava por lá, né? A autoelétrica era na casa dele. As filhas, e eu sempre vendo desde pequenininho e até há pouco tempo atrás. Agora, recentemente, eu fui. Cheguei lá às 5 horas da tarde, estava lá, ele estava fechando o portão. Eu falei, mas você já vai fechar? Ah, Carlinhos, eu já aposentei, estou aqui, eu vou... É assim, não aparece ninguém, mas entra. E eu entrei. Ao entrar, eu já senti falta, porque estava muito vazio ali. Faísca, cadê tua família? Aí ele abaixou a cabeça. Carlinhos, minha mulher rompeu a válvula do coração, ela caiu morta. O meu chão se abriu. E aí ele começou a chorar. Uma família estruturada, as filhas, uma tinha acabado de se casar, ele estava com uma outra, mas uma casa sem vida. Ele começou a chorar e eu não sabia o que eu fazia. Eu pedi aos anjos que me ajudassem, porque era um irmão que eu tinha um carinho. E não conseguia compreender a dimensão da dor dele. Ele parou de chorar, eu consegui fazê-lo parar de chorar. Mas aquilo é a situação, aquela é uma situação que a vida me mostrou, do que é abrir o chão. E ele disse isso para mim na hora, Carlinhos, meu chão se abriu. Eu perdi o chão. Agora eu não trabalho mais. No final da tarde, não aparece ninguém, eu vou ter uns amigos que se reúnem num bar ali, eu fico lá. É o que me move, é o que me dá vida. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço. E quando a gente vai para o fundo do poço, como foi José aos 17 anos, a gente não tem tempo. José não teve tempo, vou pegar a minha melhor roupa, vou fazer minha matula, vou colocar um pouco de comida, porque agora a minha vida vai ser complicada. José não teve tempo para isso. Ele se viu dentro do poço de uma hora para outra, sem amor, abandonado e traído pelos irmãos. Quantas coisas que os nossos irmãos, em algumas vezes, fazem para a gente fica chateado. Será que ficaríamos chateados com essa situação? Com tamanha traição? Ele ouviu os irmãos falando que queria tirar a vida dele. O que seria? Crime? Um assassinato? Com omissão do corpo? Nos dias de hoje, o que daria isso? Uma complicação severa. José se vê, então, com fome, abandonado, no fundo desse poço. O que fala no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos somos todos. Estando sentado num trono ou não, nós vamos passar pelas amarguras da vida. Não nesse capítulo, nessa sessão, bem sofrer e mal sofrer, não se está falando em um caso em particular de aflitos que serão bem-aventurados no reino de Deus, mas sim aqueles que sabem bem sofrer. José bem sofreu. Estava com o coração cheio de mágoa? Estava. Ele foi vítima da pior das dores, que é a traição da família, que por acaso não tirou a vida dele, mas eles estavam com a intenção de fazê-lo assim. Mas esse trecho nos diz que não basta passar pelas provações, tem que passar bem. E o finalzinho desse trecho, que nós todos conhecemos, já estudamos, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta.
E isso está escrito de maneira clara. A reclamação é uma falta. O desânimo é uma falta. Nós estamos passando por provações. José estava passando por provações. Será que José desanimou com 17 anos? Vamos tocar a história de José. Jacó, o pai, recebe então a notícia de que seu filho amado, José, havia sido devorado por uma fera. A túnica ensanguentada era dada para esse pai, Jacó. Imagina o sofrimento desse pai, que colocou neste filho todo o amor dele. Canalizou para esse filho o amor que tinha por Raquel, a esposa que faleceu. Adulou esse filho com o bom e o melhor e recebe a notícia que esse filho morreu. Só mesmo um pai para sentir a dor, para nos relatar como é a dor da perda de um filho. Quanto sofrimento gerado por esses irmãos. Gerado por quê? Pela diferença de criação, pelo próprio pai. O modo em que ele criou esses jovens, isso não implica que eles tinham o direito de fazer isso. Mas eles se aproveitaram desse desbalanceamento no tratamento entre os membros da família para canalizar esses corações endurecidos e se revoltarem contra o irmão. Jacó sofre muito. Em Gênesis relata o sofrimento de Jacó. Mas o sofrimento de José não acabou. José escuta em um determinado momento, em uma das noites, os irmãos negociando a venda de José para os ismaelitas. E José vai. É vendido por algumas moedas. É vendido para os ismaelitas, que o fazem escravo, que será vendido como escravo, como tal, no Egito. José segue, humilhado, desprovido de todas as suas forças, encharcado de lágrimas, com o coração carregado de muita mágoa para com os seus. Uma criança ingênua de 17 anos, que passa a ter contato com a crueldade da vida. Teve a sua alma esmagada pela dureza do coração de seus irmãos. E prossegue. É levado, amarrado, andando para o Egito. Chegando no Egito, o oficial que é responsável pela guarda do faraó, chamado Potifar, compra o escravo José, dos ismaelitas. E como nós estaríamos nessa circunstância? Longe de casa, longe dos nossos, em um lugar cuja comida, cultura não tinha nada a ver com a nossa, isolado dos amigos, isolado de tudo, mas sem nenhum tipo de amor. Como nós nos comportaríamos diante disso? O que faríamos nós diante disso? Provavelmente com o coração endurecido, pelo tamanho da mágoa, estaríamos excomungando a tudo e a todos. Se fazendo de vítima. Nós temos uma mania de nos fazer de vítima que é uma coisa absurda. Por que eu? Eu que fiz isso, eu que adorava meus irmãos, ó quantos eu que. O quanto nós temos de habilidade para nos fazermos de vítima. Vocês acham que José se fez de vítima? Eu não sei. Mas a história vai dizer. E isso é para a gente. A história dele
de tragédia não está nem no meio. A nossa, que passamos por apertos muito menores, nós não conseguimos bem sofrer. De maneira alguma. Aqueles que souberem sofrer ganharão o reino de Deus. Terão a compaixão divina. José se mostrava que tinha algo mais no coração dele, que nós talvez temos muita dificuldade em entender. Chegando e começando a trabalhar com Potifar, José surpreende. Ganha a confiança de Potifar. Ao invés de chorar as mágoas, entrar em depressão profunda porque estava longe de todos, José vai à luta. Não hesita um minuto, porque quem hesita ou fica na lamúria tem condições de fazer o que José fez. José revolucionou a administração para Potifar. Potifar, quando reunia os amigos, dizia que José parecia Midas, aonde ele punha a mão, virava ouro. José passou a administrar tudo de Potifar. Alguém em depressão e debruçado na lamúria teria condições de fazer isso? Nós teríamos, se nós somos apartados da nossa família, numa violência, como foi José, alguém que sempre foi adulado, nós conseguiríamos dar prosseguimento na vida desse jeito? José tinha algo mais que é preciso observar. Mas a história de José talvez não esteja nem na metade. José passa então a prosperar, a fazer com que o seu senhor, Potifar, prospere. José é um homem bonito, de boa aparência, grande porte. Ajudava Potifar, contratava, descontratava, cuidava dos jardins, cuidava de tudo, das finanças. E Potifar, um oficial responsável pela guarda do faraó, casado, evidentemente, alguém com esse posto, casado com uma mulher bonita. Essa mulher se interessa por José. E começa a assediar José. E cerca José daqui, e cerca José dali. E José resiste. Nós resistiríamos? Olha, meu patrão Potifar abusa de mim, eu trabalho que nem um louco, eu posso me divertir um pouco. Ela é bonita. Ninguém está vendo. Imagine se ela fica do meu lado, de repente, até uma boa estratégia política. E a mulher de Potifar dando em cima e José resistindo. José resistiu. José resistiu. Só deixa eu ver o meu. José resistiu. E resistia. Porque José tinha no coração Deus. José buscava. O povo do Egito adorava vários deuses. Ele estava diante de um povo como escravo que tinha vários deuses. Ele tinha um Deus. E ele adorava esse único Deus. Ele aprendeu com seus pais. Deus único. José tinha Deus no coração, buscava Deus, algo que a história nos mostra no Velho Testamento em outras oportunidades. Veja Moisés. Moisés foi chamado para uma missão por Deus. Se você fosse chamado para a missão que Moisés foi chamado, como você responderia? Moisés, eu preciso que você vá ao Egito libertar o povo israelita da escravidão. Pai,
mas são mais de 1 milhão de homens, mulheres, como eu. Eu não tenho esse potencial, não tenho essa capacidade. Vai, meu filho. Mas eu não tenho soldados, eu não tenho uma logística para trazer mais de 1 milhão de pessoas. E Moisés foi. Mas foi com uma condição. Pai, se não fores comigo, não me mande. A fé, o amor, a paixão pela presença de Deus. Davi, o rei Davi, montou seu império, guarda, fortuna, tesouros, caiu na tentação. Se deixou levar pela sedução da esposa do soldado amigo seu, do seu império. Matou esse amigo, traiu antes, matou esse amigo e contava uma série de mentiras para poder segurar o crime que havia feito. Quando o pai, quando tudo foi por água abaixo, essa cortina de crimes e mentiras foram por água abaixo, e ele diante do pai teve que prestar contas, Davi não se preocupou em dar para o pai, o exército, sua fortuna. Pai, leva isso, toma isso de mim. Não. Ele fez um pedido para o pai. Leva tudo, mas não saia de dentro de mim, pai. Não me abandone. Essa paixão por Deus também acometia José. E José, nós podemos escolher na vida ser pedra ou ser esponja, isso é importante. Isso é muito importante. Se eu sou pedra, a pedra na água, apenas a superfície da pedra que se molha. É preciso ser pedra ou ser esponja em relação à paixão a Deus. A esponja, a água penetra nos seus orifícios e modifica a essência da esponja. O que nós queremos para a vida em relação à paixão por Deus? Ser pedra ou ser esponja? É preciso ser esponja. Como é que eu desenvolvo essa paixão por Deus? Nós viemos de uma educação de outras encarnações aonde não sabíamos e não sentíamos nada. Mas nós sabíamos que ali era o caminho do bem. E íamos, e fomos, e estamos aqui. A paixão se desenvolve como a educação também se desenvolve. A paixão se desenvolve abrindo os poros, estudando, pedindo para o Pai entrar no meu coração. E como é que eu faço isso? Se dedicando, fazendo a caridade. Olha que bonito o trecho da música. Olhe para cima, que Deus se curvará até você. Olha a beleza dessa frase. O Pai só está esperando você olhar para cima. Está esperando você abrir as fendas para Ele entrar. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Exerçamos a paixão por Deus. E essa resistência continua até que a esposa de Potifar arma e pega José. Ele resiste e ela segura essa túnica, esse pano que envolve José. E aí mais tarde, ela não aceitando essa resistência, não aceitando ter sido rejeitada por José, ela vai até o marido e diz o contrário, que José a atacou. A saga de José, então, continua. O oficial da guarda do faraó tem o seu empregado
na qual depositava a maior confiança, estava atacando sua mulher. Para onde vai José? Para a prisão. Um menino de 17 anos, que é subtraído do amor do pai, Jacó, de maneira violenta, por irmãos de corações endurecidos, passa por mais uma provação. E nós, nessa altura, depois de tudo que José passou, se fôssemos para a prisão, você já se imaginou levando um processo em que o resultado desse processo, mesmo você sendo inocente, você fosse penalizado e fosse para a prisão? Só a vergonha, só as coisas que quebrariam no nosso coração por estar passando por isso, já nos colocaria no chão. E José? José tinha algo mais. Tinha a presença de Deus. E em vários momentos, Deus diz: eu estarei com você. E Deus estava com José. José fez amizade com todos. José ganhou a simpatia de todos. José fez amizade com o responsável. José era capaz de chegar. Você não está bem hoje, o que aconteceu com você? Para os irmãos presos junto com ele. E se nós perguntássemos aos anjos, onde está José? Os anjos certamente nos responderiam: está em treinamento. José estava em treinamento. Há treinamento para a liderança melhor do que esse, lidar com pessoas das mais diferentes personalidades na prisão? Numa condição em que ninguém é mais do que ninguém, todo mundo está no mesmo nível? José estava em treinamento. E assim José sentia no coração, porque José tinha Deus no coração. E não se abalava. Na prisão, José fez amigos. Um era o copeiro e outro era o padeiro, em suas respectivas profissões, antes de ser colocado na prisão. E esses tiveram sonhos e relataram para José. O copeiro: eu sonho com 3 cachos de uva e são espremidos, né, e me servido o vinho dessa uva. E o padeiro: 3 cestas de pão, aí vem umas aves pretas, né, e bicam esses pães, né? E sabiam da habilidade de José dos sonhos, de interpretar sonhos. Para resumindo essa história e passando rapidamente, para a gente prosseguir, José disse para o copeiro: você vai ser libertado em 3 dias. Para o padeiro, talvez da forma que a gente nem imagina, você vai morrer daqui 3 dias. E assim foi feito. O copeiro foi libertado. E José pediu para o copeiro: lembre-se de mim, eu estou aqui, eu não tenho culpa. Se puderes, fale de mim para o faraó. Me tire daqui, se tiveres oportunidade. Passaram-se 2 anos que eles foram embora, e nada do copeiro se lembrar de José. Enquanto isso, 2 anos na prisão a mais, depois da revelação desses sonhos, José ficou lá aqueles 2 anos. E como que funciona a mão de Deus? Enquanto descansamos, Deus trabalha. Não é assim que dizem para a gente? O pai trabalha. Calma, espera. E foi o que aconteceu. O faraó vivia atormentado por sonhos. E esses sonhos que ele não conseguia interpretar, e ninguém conseguia, ninguém lhe dava uma resposta. Os mais próximos que eram pagos para isso, e que estavam e que acompanhavam os conselheiros, ninguém lhe dava a tradução desse sonho. E o copeiro lembrou-se de José. E disse para o faraó: vamos até a prisão, que eu conheço uma pessoa que ela é capaz de traduzir esses sonhos, dar o significado a esses sonhos. E isso aconteceu.
Eis que a tropa do faraó, toda aquela movimentação, nos dias de hoje, aqueles carros pretos chegando, né? Toda a tropa chegando até a prisão. E o faraó queria ver José. E o faraó foi ver José. E José foi ver o faraó. Se fosse você, já ia tremer na base. Meu Deus, o que eu faço? O que ele quer comigo? José, de maneira altiva, seguro de si, pois tinha Deus no coração, se apresentou de maneira firme. E o faraó então relatou: eu tenho um sonho assim, são 5 vacas gordas, não, 7 vacas gordas, e do outro lado 7 vacas magras, aí 2 feixos de trigo, 7 em bom estado e 7 em mau estado. José, eu sei o que é isso. O senhor terá problemas. 7 anos bons e 7 anos ruins. O senhor vai ter problema. Só que mais do que isso, o senhor precisa de um administrador que tenha um plano para gerenciar esses 7 anos bons seguidos de 7 anos ruins, de pura desgraça e seca. E o faraó não viu mais ninguém provido de capacidade para gerenciar o que ele iria passar do que senão José. E José é chamado para ser o ministro, então, fazendo uma analogia com os dias de hoje, da agricultura do faraó. E José vai. E enfrenta o desafio de maneira altiva, sem titubear, com toda a segurança que ele enfrentou cada uma das intempéries da vida dele. E foi, e gerenciou, e passou pelo período de fartura, conservou o máximo que podia de trigo, armazenou, criou um esquema de armazenamento homérico e enfrentou os períodos de dificuldade. Só que, num determinado dia, José, no alto do seu poder de ministro da agricultura, com o prestígio que gozava, pois estava sendo responsável pelo programa de alimentação do resto do mundo. Ele vê seus irmãos chegando até o Egito. E seus irmãos chegam e se aproximam. José tem uma convulsão de sentimentos, tudo lhe vem à cabeça, ele não sabe se vinga ou se perdoa, como qualquer um de nós. Talvez nós não conseguiríamos sair da vingança. José então arma um plano, passado um tempo, arma um plano, consegue segurar um desses irmãos, porque envolveu numa circunstância em que eles foram acusados que estavam roubando uma taça. José segura um dos irmãos, chega até eles, eles não percebem que é José, mas José reconhece todos os seus irmãos. E José, cada vez que se encontrava com esses irmãos nessa ocorrência, ele saía para o lado e chorava, e chorava, e chorava. Porque já haviam se passado 22 anos. Enfim, ele consegue segurar um dos irmãos. Não, fica um aqui, vocês vão, buscam seus pais, os outros, que eu quero vocês todos aqui. E ele consegue trazer os irmãos e os pais. José recebe seus irmãos com todo amor, abraça o seu pai, o seu amoroso pai, que ele morria de saudade. Perdoa os irmãos que quiseram tirar-lhe a vida e que lhe roubaram mais de 20 anos longe dos seus. José perdoa. E nós? José, o que ele mais queria é estar com seu pai e seus irmãos. E não havia mais mágoa nenhuma no coração dele. Rapidamente ele trabalhou
aquele primeiro sentimento que veio e transformou em perdão. E nós, passando por tudo isso durante tanto tempo, como que estaria o nosso coração? Nós seríamos capazes de perdoar a nossa família? O pai Jacó, não cabia nele de felicidade por reencontrar seu filho. O seu filho, José, não desgrudava desse pai. E disse para os irmãos e para o pai: Deus os trouxe aqui porque eles foram até o Egito porque eles estavam morrendo de fome. Foram em busca de alimento. E esse que comandava os alimentos e coordenava o alimento do mundo era o irmão José. E José disse para eles: Deus lhes trouxe aqui porque aqui vocês estão seguros comigo. Vocês estão em paz. Nenhum pingo de sentimento de vingança tinha no coração desse homem. Olha que bonito. O trecho da música. Deus nos convida para ganhar o nosso irmão. Se alguém tiver que perder, que seja eu. Se alguém tiver que ganhar, que seja Deus. Por isso eu amo e eu perdoo. Sigo em paz com meu coração. E Deus abençoará todos que eu perdoar. Olha que bonito. Se alguém tiver que perder, que seja eu. Se alguém tiver que ganhar, que seja Deus. Fica mais fácil perdoar. Deus nos convida a ganhar o nosso irmão. Eu posso perder, para que o pai ganhe. José perdoa, reencontra a família, numa via crucis dessa, pesada, cheia de tragédias, se reergue e reúne a família ao seu redor. Que era tudo o que ele queria. E aí, voltando à oração, Pai, dê-me sabedoria. Filho, eu lhe dei as pequenas provas. Uma a uma, a fim de que fosse aprendendo e adquirindo sabedoria que pediste. José foi treinado para ser o responsável pelo programa de alimentação do mundo. Passou pelo curso de liderança na prisão. Foi separado da sua família aos 17 anos, porque a missão dele era grande. E ele não reclamou. Ele bem sofreu. Teve a compaixão do pai e a presença do pai durante toda essa trajetória. José, graduado, poderíamos ver, se tivéssemos que confeccionar o currículo de José, graduado na Universidade dos Golpes Pesados, de fé inabalável. Com essa história, dá para questionar a fé de José? Diretor global dos esforços para o combate à fome, bem-sucedido, sênior. Essa é a história de José, que a gente relata, resgata, do Velho Testamento, onde tem muitas riquezas, e que eu convido a todos vocês que façam. Conheçam a história de Abraão, a história de Davi, a história de José, porque lá também, escritura sagrada, uma escritura sagrada, Deus já anunciava, por vários exemplos, o que é ter paixão por Deus. Obrigado.